Olá, sexto ano. Começamos mais uma aulinha de ciências. Abra a apostila de vocês no capítulo 3, os instrumentos astronômicos. Bom, o primeiro instrumento astronômico que nós iremos discutir é justamente o Gnomon. O Gnomon ele foi construído a partir do momento que as pessoas observavam as sombras. Elas viam que pela percepção do dia, as sombras se movimentavam. Então eles tiveram uma ideia. Eles colocaram sobre uma determinada parte do chão, né, fincaram uma vara e essa vara projetava uma sombra, né? E eles conseguiram observar que, conforme o dia vai passando, essa sombra vai diminuindo, sendo que chega num determinado momento que a sombra não aparece, que é justamente o nosso meio-dia. Mas eles chegaram a essas conclusões, né, a partir da observação. Lembra que a gente já tinha comentado sobre observações? Então eles observaram que a sombra ela sofria uma variação de tamanho. Então essa variação de tamanho e também ela ao mesmo tempo que ela diminuía, ela também mudava a sua posição. Então eles conseguiram medir os pontos cardeais. Então, por exemplo, a sombra da manhã nasceu no sul, né? Então em determinados locais há essa diferenciação. Então, se você coloca um ponto cardeal, se você coloca uma vara em determinado local, ela vai ter outro tipo de posição, justamente porque a sombra muda e porque os pontos cardeais eles vão mudar segundo a localização. Esse sistema deu tanto certo que eles inventaram então o relógio solar, que eles dividiram justamente um círculo em 12 partes. Colocaram então uma vara, né, uma coisa que ficasse fixa, e foi muito popular lá na Europa. E aí, conforme a sombra se movimentava, eu conseguia determinar as horas, né? Chegava um determinado momento que a sombra não aparecia, justamente porque era meio-dia. E a sombra ela começava a aparecer pequenininha e aumentando o seu tamanho e ao mesmo tempo fazendo o círculo, né? Não a vara, mas a sombra da vara. Tem uma fotinha na página 179 que mostra. Veja aí, ó. Então, esse aqui é o Gnomon. Dá para ver, né, ali a vara fincada exatamente no meio, certo? E a sombra, ela tá na sombra da manhã, né? Então ela tá entre o sul e o oeste. E do outro lado, você tem uma outra sombra, que seria a sombra da tarde. Elas não são... são sombras que se movem, tá? Não são duas sombras. São uma sombra que ela vai se mover. Então, antes ela estava ali entre o sul e o oeste, e agora ela está lá entre o sul e o leste, né? Aí você tem a sombra da tarde. O relógio solar, ele foi muito popular na Europa, né? Isso, tá vendo que ele tem a mesma característica dos Gnomon, né? Então, ele é muito parecido. Ele foi colocado então aqui uma estaca e essa estaca projeta uma sombra e a sombra passa a se movimentar conforme o dia vai passando. Os outros dois instrumentos também bastante importantes foi o astrolábio e o sextante. Esse aqui é o astrolábio, né? Então ele tem um disco que ele é todo graduado em unidades angulares e uma régua linear. Ele foi muito importante durante a navegação dos povos europeus, né? E ele veio antes da bússola, né? Ele foi o precursor da bússola. E o outro é o sextante, ou seja, esse aqui é mais evoluído e esse é menos evoluído. Esse originou-se a partir desse. Aqui está a nossa bússola. E essa bússola, ela é bastante usada até hoje, como a gente já tinha dito, né? E o funcionamento dela é um metal esfregado numa pedra magnetita que adquire a propriedade de apontar uma extremidade para o norte e a outra extremidade para o sul da Terra. Isso ocorre justamente por causa da força magnética terrestre que age sobre a agulha imantada, alinhando-se na direção norte e sul. Assim, esse instrumento ele é extremamente legal, né? Ele é muito legal, é usado até hoje.
e ele foi responsável pela sistematização dos conhecimentos astronômicos. Os instrumentos ópticos, eles permitiram justamente a investigação do universo, a investigação científica dos elementos que compõem o universo. E isso foi justamente um avanço dentro da ciência, porque usou-se os conceitos de física para justamente julgar, determinar, alcançar, né, esses astros que estavam muito distantes, ou astros que eram muito pequenos, ou astros que eram grandes. Então, a gente conseguiu enxergar, né, através desses instrumentos. E quais são os instrumentos que a gente tem? A gente tem o óculos, a lupa, os binóculos, os telescópios, que são muito usados, os projetores, as câmeras fotográficas, as lentes de contato, né? Bom, sexto ano, agora vamos para os deveres. Esses deveres que vocês vão fazer são os deveres que estão no módulo 8 e 9, da página 186 do capítulo 3. Na página 186 tem um experimento, né? Esse aqui fica a critério de vocês, eu não vou cobrar como dever. Vocês podem fazer, que é um exercício de aplicação. O exercício 2 é o dever, tá? Que está na página 187. Então, página 187, exercício 2. O exercício 3 também não precisa fazer. E o exercício 4 da página 188, o 4 e o 5 é para fazer. Então, os deveres são página 187, exercício 2, página 188, exercício 4 e 5. O exercício 1 e 3, eles são opcionais. O próximo vídeo que vocês vão assistir vai ser a correção dos deveres, combinado? Se alguém tiver algum problema com o Clipe Escola, se alguém não estiver conseguindo, por favor, avise, tá? Foram poucos alunos que me mandaram a foto do vídeo passado, tá? Eu tô anotando quem está participando. Esse capítulo a gente termina por aqui e eu espero vocês no próximo vídeo.